Emergindo da escuridão estão os dedos espectrais do desconhecido, do curioso e do estranho. Esses apêndices só servem para nos atrair a um abismo ameaçador, que nos obriga a aceitar os ecos de mistérios que jamais serão resolvidos. Número 10. Balões em C. Pose Riddle, dizia a manchete de um artigo de 1967 sugerindo algo infantil. Balões sempre estiveram ligados a palhaços, parques e festas. Mas por que a mídia se preocuparia tanto com uma decoração de aniversário no oceano? A descoberta dos balões ocorreu em um período perigoso, quando qualquer artefato podia ser confundido com arma. Afinal, era a era da Guerra Fria. Foi no dia 29 de junho que algo foi avistado boiando nas águas do Oceano Atlântico. Era uma caixa do tamanho de uma de pão. Quando foi achada na costa da Flórida, perto de Hallandale, surgiram tensões imediatas. As notícias eram de que os laços diplomáticos entre União Soviética e Cuba se fortaleceram, aumentando a ameaça aos Estados Unidos. Quando a caixa foi vista boiando, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América foi enviada para investigar. As suspeitas se confirmaram ao descobrirem que a caixa era propriedade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O endereço, porém, indicava que a origem do objeto era o Instituto de Recursos Minerais de Cuba, com máxima cautela. A caixa foi retirada da água e novas investigações estavam em andamento no escritório. Com cuidado, a caixa foi aberta e revelou algo intrigante, um enigma. Como a manchete havia sugerido, 7 balões amarelos estavam dentro da caixa, cada um com uma tampa de borracha preta presa. Isso foi visto como estranho e possivelmente ameaçador, mas ainda havia perguntas a fazer. Quando as autoridades examinaram a caixa mais de perto, encontraram uma indicação de peso nela. O pacote total pesava 50 quilos, ou aproximadamente 110 libras. Quando foi pesada, porém, totalizou apenas 13,6 quilos, ou 30 libras, uma quantidade significativa de peso havia sido perdida. Para onde foi o restante? Constatou-se que a caixa ficou à deriva por até 8 semanas, supostamente enviada de Leningrado, Rússia. O tempo que a caixa ficou à deriva pode ter feito o ar do balão escapar. A ideia de que os balões já foram cheios criou um mistério na sala da caixa. Oficiais se reuniram e uma ideia assustadora foi dita. E se os balões tivessem gás tóxico? Essa sugestão, é claro, não estava fora do reino das possibilidades. A Guerra Fria foi violenta e ambos os lados usariam qualquer meio de destruição máxima. Não surpreenderia se usassem guerra bioquímica. O conceito angustiante foi amplamente explorado e não foram achados sinais de venenos ou toxinas nos balões, que já flutuavam há muito tempo. Nenhuma área costeira relatou qualquer indício de envenenamento do ar, mas o aparecimento dos sintomas pode ter passado despercebido ou sido confundido com um resfriado comum. Sem evidências de narrativa concreta. Os 7 balões amarelos foram colocados nos arquivos, aguardando mais evidências que sugerissem algum tipo de explicação nesse meio tempo. A cerca de 200 quilômetros de distância, em Maratona, uma segunda caixa idêntica à primeira foi encontrada à deriva. O medo havia retornado. Cientistas foram chamados para o caso e determinaram que o conteúdo que enchia os balões na primeira caixa não era nada além de ar. Apesar de extensas investigações e apelos por informações, nenhuma explicação surgiu, mantendo os 7 balões amarelos da União Soviética como um enigma sombrio. Número 9. A estranha história dos Tassadai começa na ilha de Mindanao, na isolada província de South Cotabato. O nome Tassadai surgiu em 1971, apesar de sua descoberta ter ocorrido alguns anos antes. Naquele ano, o caçador Defoe, caçando nas florestas de South Cotabato, levou uma notícia estranha a Manuel Elizalde, chefe da Panamam, agência do governo filipino para a proteção das minorias culturais.
Elizalde ficou perplexo, mas curioso com o relato de Defoe. Ele disse ao oficial que, anos antes, caçando, encontrou um grupo misterioso vivendo de forma primitiva. Após o contato com o grupo, Defoe virou o único canal deles com o exterior. O interesse aumentou rápido e Elizalde pediu que marcassem um encontro com a sociedade intocada, querendo conhecer suas origens e cultura. Então, Defoe fez exatamente isso, e em 7 de junho o oficial foi formalmente apresentado aos Tassadai. Supostamente, o grupo era composto por 27 pessoas, cada uma pertencente a 6 famílias principais. Eles viviam dentro das cavernas, no fundo da selva de Mindanao, levando um estilo de vida de coletores. A tecnologia deles era igual à da Idade da Pedra, fazendo Elizalde crer que eram os últimos sobreviventes desse período, totalmente isolados da modernidade. Suas ferramentas eram de madeira e pedra, não tinham agricultura, não sabiam caçar, nem possuíam armas. Após o encontro, Elizalde publicou suas descobertas, descrevendo o grupo como pacífico, sem meios ou palavras para guerra ou armas. Eles não eram hostis e viviam isolados. Naquele ano, a descoberta dos Tassadai foi ofuscada pela Guerra do Vietnã em curso. Imagens violentas e manchetes sobre novas mortes dominavam os jornais. Para a National Geographic, essa descoberta dominaria as manchetes. A revista National Geographic publicou uma matéria de capa de 32 páginas e lançou um documentário um ano depois. Ela falava sobre os Tassidai, o encontro e sua cultura primitiva. Com as informações públicas, ninguém deixaria a sociedade da Idade da Pedra sozinha. Celebridades como Charles Lindbergh e Gina Lollobrigida teriam ido às florestas esperando ver o grupo enigmático. Fotógrafos e jornalistas também ocuparam as selvas, registrando e alterando o ambiente. Depois vieram os 11 antropólogos, nenhum dos quais ficava por mais de 6 semanas de cada vez. O acesso estava sendo controlado por Elizalde, que buscava proteger a descoberta enquanto ainda lucrava com ela. Então, tão abruptamente quanto apareceram, os Tassadai desapareceram. Em 1976, foi imposta uma proibição de todas as visitas ao povo da floresta. Ela foi instituída pelo presidente Marcos. Nos próximos 10 anos não haveria mais atualizações sobre os Tassadai. A maioria esqueceu as histórias bizarras e o conceito de sociedade da Idade da Pedra sumiu. Em 1986, a Revolução do Poder Popular depôs o presidente, permitindo novamente o acesso à tribo Tassidai. Após a investigação, a tribo foi dada como desaparecida, com membros vivendo em comunidades locais, e os antropólogos declararam os Tassidai uma farsa. O linguista americano Lawrence Reed passou 10 meses com os Tassidai e descobriu que eram isolados, com práticas agrícolas únicas e dialeto próprio. Ele teorizou que o isolamento deles durou pelo menos 150 anos e não 1000, e a língua deles era relacionada ao manobo. Elizalde, após fugir, retornou e ajudou os Tassidai a vencer um processo contra professores que os chamaram de farsa. Deixando o mistério sobre a tribo. Número 8. Em 2007, um mistério diferente dominou as manchetes internacionais, destacando as Ilhas do Canal. Era 23 de abril, quando Ray Boyer, um piloto das Ilhas do Canal do Reino Unido, embarcou no Trilunder. Ele partia em um voo de rotina de Southampton para Alderney, a área mais ao norte da ilha. O voo GR-544 decolou naquela tarde sem problemas. Poucos minutos depois, porém, a sensação de tranquilidade começou a desaparecer quando Ray e 5 de seus passageiros avistaram algo inexplicável. O avião estava a 30 milhas da ilha e 4.000 pés de altitude quando avistaram, a 40 milhas a oeste de Alderney, uma nave de formato estranho. Era longa, fina e pontiaguda, com o amarelo brilhante em contraste com o azul do oceano. Esse estranho veículo estava a 2.000 pés no céu. Ray inicialmente achou que estava no máximo 10 milhas do avião.
Ao determinar a distância real do objeto, ele percebeu que era enorme. Ray e os passageiros disseram que era muito maior que um 737, provavelmente com mais de 1 milha de largura. Mas isso não foi tudo que Ray e os passageiros viram. Ao sobrevoarem a nave estranha, algo mais chamou atenção ao se aproximarem de Alderney. Outro objeto, igual ao primeiro, foi visto perto dali. Agora pairava sobre Guernsey e ficou visível por 9 minutos. Preocupado, Ray contatou o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Jersey. Surpreendentemente, Ray não foi o único a relatar aeronaves misteriosas por telefone. Patrick Patterson, outro piloto na direção oposta, também viu isso. Ele vinha de Blue Islands rumo a Jersey. Enquanto passava por Sark, ele também cruzou o objeto estranho à sua esquerda. Ele descreveu a nave como fina, amarela e parecida com um disco compacto. Ela também estava exatamente no mesmo lugar onde Ray a tinha avistado momentos antes. A história ficou ainda mais estranha quando pessoas em terra começaram a relatar a mesma coisa. A British Broadcasting Corporation, rádio de Guernsey, relatou que 2 moradores de Sark viram 2 objetos amarelos muito brilhantes no céu. O controle de tráfego aéreo rastreou esses objetos no radar por 55 minutos antes de sumirem. Mesmo após investigações 1 ano depois, o relatório científico de 2008 não identificou atividade militar ou experimentos na área. Afirmaram que o controle aéreo das Ilhas do Canal desconhecia agora os objetos. Os especialistas não identificaram os objetos e sugeriram explicações como parelhos ou reflexos. No fim, os OVNIs do Canal da Mancha seguem sem explicação. Número 7. Paul Harley era um homem de família. Ele tinha uma esposa, 3 filhos e netos. Em 2014, ele era soldador de trilhos e sustentava a família. Antes, o homem de 53 anos já havia sumido algumas vezes devido a problemas de saúde mental que o faziam andar sem destino. Ele sempre era encontrado rápido e recebia o apoio da família, que o amava. Mas, num domingo, a vida dos Harley mudou para sempre. Em 28 de setembro de 2014, Paulo saiu de casa na Avenida Whiteford, em Dumbarton, mas algo estava diferente dessa vez. O homem optou por não levar celular, cartões ou chaves como antes. Quando a família percebeu que ele não voltaria, comunicou o desaparecimento de Paulo à polícia. Foram feitas investigações, mas o homem sumiu por vontade própria e pouco podia ser feito para achar quem não queria ser encontrado. Com o passar dos meses, as esperanças de encontrar Paulo diminuíam. Mesmo assim, eles estavam desesperados para saber o que ocorreu, acreditando que seu pai jamais os deixaria. As crianças fizeram de tudo para desvendar o mistério. Eles buscaram respostas com detetives particulares, apelos públicos e médiums. A família não acreditava em médiums, mas queria usar todos os recursos possíveis. Alguns desses videntes afirmaram que ele estava, entre aspas, desaparecido, e outros sugeriram que ele estava na água. Ninguém conseguiu determinar onde ele estava ou qual era a natureza do seu destino. A busca foi um pesadelo para seus filhos, que ficaram de coração partido, sem respostas. Anos se passaram e a última esperança sumiu. Paul Harley desapareceu e não queria ser achado. Anos se passaram sem notícias, avistamentos ou corpo, até que algo estranho ocorreu. Em 2021, uma foto começou a circular, vinda de Glasgow. A foto mostrava um homem de roupas quentes sentado na neve, com flocos caindo ao redor. Mesmo sem ver seu rosto, a esperança da família de Paulo voltou. Uma instituição de caridade de Glasgow abrigou em 2018 um homem sem teto, cuja foto circulava como sendo Paulo Harley. Desaparecido desde 2014, sua família foi a Glasgow, mas descobriu que a foto era antiga, apesar de possíveis avistamentos. Um ativista afirmou que o homem da foto não queria ser encontrado, mas não pôde confirmar se era Paulo. Paulo sumiu poucos dias antes da mudança, tornando o caso ainda mais intrigante.
Número 6. Em 2019, o desenvolvimento de uma crise crescente, o início da pandemia, dominou as manchetes dos jornais no México. Embora o medo que eles estavam sentindo fosse bem diferente. Algo realmente sinistro havia tomado as ruas, espreitando nas sombras e aterrorizando os cidadãos. Os habitantes de Coida, no município de Chiapas, ficaram sem dormir, espiando pelas janelas e tremendo a cada barulho. A cidade estava com tanto medo que ninguém saía de casa depois de escurecer. Eles acreditavam que havia alguém, algo, espreitando nas sombras, esperando a oportunidade para atacar. O que deixava a situação ainda mais assustadora era a crença de que o perseguidor era uma entidade sobrenatural, não humana. Relatos independentes inundaram a delegacia e forçaram os policiais a emitir alertas públicos, causando pânico entre os moradores. Diziam que a criatura tinha 2 metros de altura, exalava mau cheiro, era imune a balas e pulava quase 3 metros. Os relatos estavam descrevendo um lobisomem em Coida. À noite, os moradores ouviam seu uivo e alguns que o viram ficaram pálidos de medo. Os habitantes tinham avistado a criatura sombria andando pelos telhados e casas vizinhas. Eles observavam com medo das janelas, torcendo para que a criatura não os visse. Provas físicas dela também surgiram. Elas tinham a forma de pegadas alongadas e marcas de arranhões inexplicáveis que se aprofundavam na terra dura. A crença em um lobisomem era tão forte que, à noite, ouviam-se disparos de armas de fogo. Moradores corajosos enfrentavam a criatura e aumentavam o pânico na comunidade. Um pastor da igreja local orientou que colocassem velas do lado de fora de casa, acreditando que isso traria paz e afastaria a entidade misteriosa. A polícia investigou relatos de lobisomem em Aguarri, Coida, e encontrou pegadas desmembradas de 3 metros maiores que as humanas. Ciente do perigo, a polícia investigou. Em abril de 2020, 3 policiais de Berrio Nuevo responderam a relatos de uivos e avistamentos de lobisomem. Eles viram uma criatura pular uma cerca de quase 2 metros e andar pelos telhados, confirmando os relatos. A ausência de registros do lobisomem Coida gerou ceticismo. Sem uma prova física, na forma de uma fotografia, a existência dos lobisomens continuou sendo um mistério. Logo surgiram explicações locais, variando de onças e jaguatiricas a morcegos e corujas, com alguns sugerindo que as testemunhas estavam apenas confusas. Na escuridão, o lobisomem de Chiapas era um mistério duradouro. Seria a histeria coletiva, um animal local ou algo mais sinistro, talvez uma criatura do folclore e do medo? Número 5. O que realmente caiu em Virgínia, Brasil? Essa é a pergunta que virou assunto na cidade em 1996, durante o incidente de Virgínia. O Roswell do Brasil deixou a comunidade preocupada e sem respostas. A cidade em Minas Gerais, no sudeste do Brasil, tinha 100 mil habitantes. Muitos deles passaram a fazer afirmações bizarras, gerando ampla cobertura da mídia e investigação minuciosa. Em 13 de janeiro de 1996, Carlos de Souza seguia de São Paulo para Minas Gerais. Ele ia se encontrar com amigos para passar o dia e voar em aviões. Porém, durante a viagem, Carlos presenciaria um evento inexplicável. Ele viu um objeto em forma de charuto vindo em sua direção sem conseguir identificar. A traseira parecia muito danificada para ele. Parecia ter sido atingido por tiros. O objeto estava a 300 metros do chão e caía rápido, pouco antes de chegar à rodovia. Carlos observou enquanto ele fazia uma curva brusca, voando na direção oposta, planando por um momento e depois caindo direto no chão. Carlos parou o carro e foi até onde viu o objeto voador não identificado cair, descobrindo que foi perto de uma casa branca. Ele vazou um produto químico que queimou 40 metros de grama. O objeto que ele viu era do tamanho de um ônibus escolar e agora, cravado na terra, tinha destroços ao redor.
Carlos sentiu cheiro de amônia e achou um destroço parecido com papel alumínio que se regenerava. Militares chegaram e o mandaram sair. Uma semana depois, os estudantes viram uma criatura perto do ginásio, mas os militares rapidamente bloquearam a área. Naquela mesma tarde, um grupo de 3 mulheres afirmou ter visto uma criatura bípede de origem desconhecida. Ela estava agachada em um pequeno terreno abandonado na cidade. Ela media cerca de 1,5 metros, tinha cabeça grande, era magra e pele marrom oleosa. O dia acabaria com diversos avistamentos extraterrestres e ao menos um relato de objeto voador não identificado. O estranho e angustiante episódio segue sem explicação e ainda perturba quem o ouve. Número 4. Suhiko Kyuchi foi escritor e caçador de cometas, descobrindo 4 deles em sua vida. Um desses cometas recebeu seu nome. Encontrar esses corpos celestes é difícil, pois emitem menos luz que as estrelas. Por isso Kyuchi era visto como um grande caçador de bolas de neve cósmicas. No entanto, algo ainda mais notável levou esse indivíduo à infâmia. Um mistério tão bizarro que até hoje intriga os cientistas. Sua história começou em 1977, quando ele tinha 22 anos e trabalhava na Força Aérea de Autodefesa do Japão como despachante de voo. Ele supervisionava o controle das operações aéreas na base aérea de Hyakuri, em Omitama, Ibaraki. Certa noite, enquanto estava no trabalho, Kyuchi foi tomado por uma dor intensa que irradiava do abdômen. Seus colegas de trabalho foram rapidamente alertados e ele foi levado às pressas para o hospital. No hospital, Kyuchi foi diagnosticado com obstrução duodenal, condição potencialmente fatal da qual o jovem não poderia escapar. Após minutos tentando reanimá-lo, ele foi declarado morto. Então, os médicos tiraram os jalecos e iniciaram os preparativos para o corpo. Meia hora depois, a equipe do hospital já retomara sua rotina. Então algo realmente inexplicável aconteceu. Kyuchi acordou. Ele foi revivido como se estivesse em um sono profundo, mas não estava. Médicos tentaram reanimá-lo durante seu falecimento, mas não tiveram sucesso. Apesar da longa ausência, muitos achavam que Kyuchi poderia ter danos cerebrais ou outros problemas de saúde. Ele estava perfeitamente bem, exceto pelo fato de ter tido um encontro bastante bizarro durante seu descanso quase eterno. Ao chegar na escuridão total, Ki viu uma luz distante que era um túnel pelo qual se sentiu atraído. Ao entrar, ele foi levado a uma nova cena, cheia de flores e um campo exuberante. O impressionante é que Kyuchi disse sentir todas as sensações do corpo, caminhando descalço e percebendo o solo e a grama sob os pés. Logo, ele descobriu um rio com um barco que balançava sobre as águas. Ele entrou no barco e remou com as mãos, ficando exausto ao chegar ao outro lado. Ao chegar à margem, Kishi percebeu que 5 estranhos já se aproximavam, e um perguntou por que ele estava ali. O homem ficou tão surpreso que não falou e não sabia a resposta. Uma mulher do grupo o levou a uma montanha, onde ele descobriu quem eram os estranhos. Eram seu primo falecido e seus avós. Depois, Kyuchi viu um rosto na montanha que lhe disse algo que ele não conseguiu lembrar. Momentos depois, Kyuchi acordou no hospital. Ele disse que sentiu sua respiração e batimentos cardíacos pararem, mas ainda não havia voltado ao corpo físico. Sua família, com as faces molhadas de lágrimas, não ouvia o que ele dizia. Kyuchi chegou a seguir a mãe para fora e ouviu quando ela contou às irmãs sobre o falecimento. Ao voltar à vida e surpreender a família, Kyuchi lembrou da conversa que ouviu entre sua mãe e suas 2 irmãs. Todos ficaram perplexos com essa declaração. Em seguida, Ki começou a se lembrar de outros eventos que havia vivenciado. Durante uma experiência, ele viajou milhares de anos ao passado, na época do Grande Dilúvio, e descobriu que as águas vieram de um cometa que passou perto da Terra. A gravidade puxou o gelo do cometa para a atmosfera, causando uma chuva intensa que elevou o mar em 2.000 metros de imediato. Kyuchi afirmou ter voltado ao início do universo
e presenciado sua criação. A experiência o fez repensar sua crença no Big Bang. Em vez disso, sugeriu uma mente universal superior, onde o universo é uma grande consciência. O jovem também previu que, nos anos 80, seriam descobertas evidências de uma civilização avançada do mundo antigo. E entre 2024 e 2027 esqueletos gigantes seriam encontrados na América do Sul. Esses eventos aconteceram em 30 a 40 minutos, deixando Kyuchi e o mundo com várias perguntas sem resposta. Médicos e cientistas ficaram perplexos com sua ressurreição e os relatos estranhos que trouxe. Número 3. Rumores de milagres costumam gerar dúvidas se são sagrados, farsas ou histeria coletiva. Sobre as visões de Mãe Maria e sua suposta mensagem divina, frequentemente noticiadas, sempre surge a mesma dúvida. Isso ocorreu em outro milagre, iniciado em 12 de janeiro de 1973. Irmã Agnes Katsuko Sasagawa, freira japonesa surda, foi a primeira a ter visões estranhas de origem inexplicável. Naquele dia, ela viu um raio de luz vindo do tabernáculo, caixa ornamentada e trancada que simbolizava a presença de Deus. Foi algo misterioso e certamente deixou a irmã Agnes em choque. Com o tempo, ela esqueceu disso, mas 2 dias depois, a luz misteriosa voltou, marcando o começo de vários fenômenos bizarros que ainda vivenciaria. Em 28 de junho, a freira teve súbito surgimento de possíveis estigmas. Feridas que surgem aleatoriamente na pele, muitas vezes lembrando uma crucificação. Uma delas surgiu na mão esquerda em forma de cruz. A mão da irmã Agnes ficou vermelha e dolorida. Depois, uma escultura de madeira de Maria próxima brilhou. Dias se passaram sem outro incidente até o início de julho, quando a entidade finalmente decidiu se dirigir a ela com palavras. Enquanto rezava na capela, uma estátua da Virgem Maria, esculpida em um bloco de madeira Katsua, tornou-se receptáculo de uma mensagem. Uma voz emanou dela, uma que a irmã Agnes conseguiu ouvir milagrosamente. A voz afirmou que sua surdez logo seria curada. Ela foi orientada a rezar pelos pecados dos homens e relatar tudo ao seu superior. No mesmo dia, outras irmãs da igreja perceberam um líquido vermelho escorrendo da mão da estátua. Em 4 ocasiões, o fluxo se repetiu, causando uma onda de medo que tomou conta da igreja e também de intriga. Supostamente, a ferida que marcou a mão da estátua permaneceu lá por meses, antes de desaparecer enigmaticamente no dia 29 de setembro. As irmãs então perceberam que suor havia começado a se formar no pescoço e na testa da Virgem Maria. Poucos dias depois disso, a irmã Agnes receberia uma segunda mensagem. Desta vez, a voz explicou que uma ira que estava crescendo no Senhor sugeria que um grande castigo seria infligido a toda a humanidade. A freira foi novamente instruída a relatar ao superior o que lhe haviam dito. No dia 13 de outubro, irmã Agnes receberia sua terceira e última mensagem da aparição, que foi chamada de Nossa Senhora de Akita. A voz começou dizendo que a mensagem seria encaminhada ao seu superior. Ela disse que os homens não se arrependem nem melhoram, por isso o Pai puniria a humanidade com um grande castigo. A freira afirmou que a voz lhe disse que um demônio colheria muitas almas e não haveria perdão para o aumento dos pecados. As palavras levadas às outras irmãs e à sua superiora provocaram medo. Era ameaçador e mais angustiante ainda pelo suposto fluido vital que escorreria dos olhos da estátua por 6 anos antes de cessar de repente. Uma investigação foi iniciada e a Igreja Católica Japonesa reconheceu o evento como autêntico. Eles viam como algo sagrado, mas a comunidade científica não entendia. O que aconteceu aqui? Foi só uma farsa, como ocorre em muitos casos, ou havia algo mais sinistro envolvido? Número 2. Eventos estranhos e misteriosos não se limitam a igrejas, aos céus ou às sombras dos bairros.
Esses eventos assustadores podem ocorrer em qualquer lugar e qualquer um pode presenciá-los. Um centro espacial é o local menos esperado para um acontecimento inexplicável. Que isso seja testemunhado por um funcionário oficial também ultrapassa o limite da probabilidade. No entanto, em 1986, foi exatamente isso que aconteceu. Numa noite ventosa, em Houston, Texas, a escuridão se aproximava do Centro Espacial Johnson, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Encerrando o expediente naquela noite, estava o arquivista da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço Frank Shaw, que havia acabado de terminar seu turno e estava indo em direção ao seu carro no estacionamento. O dia de Shaw no escritório foi tranquilo, mas logo ficaria mais interessante, só que não como ele imaginava. Ao se aproximar do veículo, o arquivista parou. Depois de ver algo se mover pelo canto do olho, ele levantou a cabeça, alinhando seus olhos com o topo do enorme prédio do Centro Espacial Johnson. Ele semicerrou os olhos para algo que lhe causou um arrepio e desejou ter entrado no carro mais rápido. Empoleirado bem no topo estava uma visão que não inspirava nada além de terror. Era uma criatura inédita, grande e negra como a noite, com enormes asas de morcego que lembravam uma gárgula. Paralisado de pânico, Shaw não conseguiu fazer nada além de encarar aquilo. Era como se todos os pesadelos tivessem se manifestado bem diante de seus olhos e o medo que os acompanhava percorria todo o seu corpo. A criatura percebeu Shaw e fixou seus olhos nele. Depois, o arquivista disse que o gárgula parecia se divertir com o pânico causado. A criatura abriu as asas e emitiu um som crepitante ao voar para a noite. Só após vários minutos, o homem se acalmou o bastante para se mover. Ele entrou em seu carro tremendo e começou a viagem de volta para casa. A família lhe estava esperando por sua chegada. Ele estava mais atrasado do que o normal, o que gerou preocupação entre eles. Assim que Shaw chegou em casa, perceberam que algo estava errado. Shaw estava pálido e sem fôlego. E logo, ele começou a contar a história mais insana que eles já tinham ouvido. Claro, a família não acreditou nele e achou que ele devia ter interpretado mal o que tinha visto. Eles decidiram que ele não contaria a ninguém o que viu. Shaw manteve o segredo, lutando para esquecer aquela noite e o ser monstruoso. Embora tenha confidenciado a um amigo que também era seu supervisor, esperando ser demitido na hora, Shaw ficou agradavelmente surpreso com a resposta. O supervisor lhe disse que ele não era o primeiro a ter avistado o gárgula. Um arquivo já havia sido aberto após um avistamento anterior e mortes inexplicáveis de 2 guardas no centro espacial. Shaw sentiu alívio. Mas o fato de que ele não estava louco ou imaginando o ser levantou uma série de novas perguntas e riscos ainda maiores. O que ele e outras testemunhas estavam vendo em Houston? Número 1. Em 11 de março de 2011, moradores da Fossa do Japão tiveram um despertar brusco. Um terremoto de magnitude 9,1 atingiu a costa nordeste de Honshu, provocando um tsunami que chegou em 30 minutos, destruiu muros de contenção e desativou 3 reatores nucleares. Nos dias que se seguiram, ficou conhecido como o terremoto e tsunami de Tohoku. De 2011, foi um desastre que destruiu casas, terras, cortou energia e tirou milhares de vidas. Foram 15.899 mortes, 2.526 desaparecidos, mais de 6.000 feridos, 123 mil casas destruídas e mais de 1 milhão danificadas. O tsunami, com 12 metros de altura e velocidade de 800 km por hora, causou a maioria dos danos. Aqueles que tiveram suas vidas poupadas pelo evento angustiante ficaram sem casas, sem comida e com uma imagem aterrorizante gravada em suas mentes, acompanhando para sempre as lembranças do intenso e traumatizante acontecimento. Além das estatísticas e danos, há um mistério sem explicação. O mistério era uma onda de supostos avistamentos de fantasmas e encontros inexplicáveis após a destruição do tsunami. Quando a vida na costa voltava ao normal, começaram os avistamentos estranhos.
Taxistas em regiões como Sendai e Ishinomaki relataram histórias perturbadoras. Motoristas relataram passageiros que sumiam misteriosamente durante a viagem antes de chegar ao destino. Frequentemente, os passageiros forneciam endereços que não existiam mais em bairros que o tsunami havia destruído. Após o tsunami, taxistas relataram bancos traseiros frios e conversas confusas com passageiros fantasmagóricos, frequentemente completando as rotas mesmo após o desaparecimento deles. Moradores viam figuras molhadas pelo tsunami, objetos se movendo sozinhos e eletrônicos agindo estranho. Mesmo com céticos dizendo ser estresse pós-traumático, os moradores sustentaram suas histórias, mantendo o mistério.